Bom, Rocha, obrigado por aceitar o convite aqui, de participar dessa apresentação e demonstração da Omni CDP. Meu nome é Eric, eu sou sócio da Omni CDP. Nós somos uma ferramenta de traqueamento de jornada e rastreamento de vendas e de resultados em geração de leads, em oportunidades CRM. E é um SaaS, um Software as a Service, e com planos mensais, onde você pode contratar e utilizar por quanto tempo você quiser, e o pagamento é de acordo com o uso, e não tem prazo mínimo e uso mínimo da ferramenta. Rocha, se você pudesse apresentar. Opa, tudo bem, Eric? Eu que agradeço, tá, por você me fazer esse convite, tá? Fico muito agradecido, tá? E meu nome é Rogério, o pessoal me chama de Rocha. Eu tenho uma agência de marketing, né? Onde essa ferramenta Omni aí tá me dando, resolvendo muitas coisas que eu não conseguia resolver antes, né? Dando uma visão mais clara para os meus clientes, que também eles estão gostando dessa ferramenta e não trocam nada por outra, entendeu? Show de bola essa ferramenta, até te agradeço aí, Eric. Legal, cara. Obrigado por utilizar a ferramenta e ajudar a gente a crescer e evoluir aqui o software, com as suas ideias e sugestões também, e de seus clientes. Bom, começando aqui a apresentação, como eu comentei, é uma ferramenta de rastreamento. Então, a ideia central do Omni é monitorar todas as visitas que acontecem nos sites, inclusive de vários domínios e subdomínios, e montar a peça central, montar essa jornada. Então, a ferramenta mostra o passo a passo de cada visita que as pessoas fazem quando elas entram e saem do site, até chegar no resultado. Então, a gente tem a jornada até a pessoa virar lead, depois até esse lead se tornar uma oportunidade, os leads qualificados se tornarem oportunidade, onde a gente tem essa segunda jornada, e depois até a jornada da venda efetiva. E então, a gente consegue enxergar todo o entre e sai que as pessoas fazem no site, até elas efetivamente converterem, seja a conversão em lead, ou em oportunidade, ou em venda. E quando a gente fala de venda, a gente já pode olhar, inclusive, para a receita gerada pelas vendas. Então, a jornada é a peça central, onde, a partir da jornada, a gente vai entender quais são as melhores origens de tráfego, o que está valendo a pena mais investir em tráfego pago, ou e-mail marketing, ou rede social, para gerar os resultados que a gente quer, tanto para e-commerce quanto para sites para geração de leads e oportunidades. Bom, esse aqui é o site da Omni, nosso site é omnicdp.com. CDP vem de plataforma de dados de clientes, Customer Data Platform. Então, é uma ferramenta que vai centralizar todos os dados, então, dados de campanhas, de tráfego orgânico, de SEO, de e-commerce, CRM, as vendas do e-commerce. Então, centraliza tudo e a gente tem uma visão geral do cliente, da pessoa que está navegando no site, que está comprando, que está convertendo, tá? Então, a gente tem várias integrações com várias plataformas, e aí faz parte da configuração da ferramenta, de uma nova conta, plugar essas ferramentas, essas outras plataformas que vocês já utilizam, conecta tudo no Omni, e o Omni, então, passa a monitorar tudo que está acontecendo, buscar dados nas outras ferramentas através de API, e centralizar tudo. Aqui no nosso site a gente tem alguns depoimentos, planos, tem perguntas mais frequentes, vídeos de depoimentos e formulário de contato. Para entrar na ferramenta, basicamente vou clicar aqui em login, e aí a gente já consegue abrir a ferramenta e começar a efetivamente ver ela funcionando. Certo, Rocha? Muito, muito bom, muito bom. Beleza. Bom, a ferramenta está carregando. Enquanto isso, já deixar claro que a gente está ativado aqui o modo que eu chamo de demonstração, que vai esconder o nome do cliente e vai esconder os dados pessoais dos clientes desse meu cliente. Então, aqui, ó, por exemplo, está escondendo o nome da campanha de Google,
vai esconder, por isso aparecem essas bolinhas aqui, para esconder o nome da campanha, mas vai também esconder o e-mail, vai esconder também o telefone dos leads desse cliente, apenas para a gente não expor aqui os dados pessoais. Então, aqui, por exemplo, tem um e-mail de uma pessoa, aqui tem um telefone de uma pessoa. Claro que quando você estiver utilizando essa ferramenta sem ser no modo de demonstração, quando você estiver usando a ferramenta efetivamente, aqui não vai ter essas bolinhas, você vai estar enxergando os dados, tá? Sim. Bom, Rocha, como você já utiliza, você sabe que aqui a gente pode selecionar várias contas, então, parecido com Google Analytics, com Google Ads, onde você pode trocar de conta, e cada uma dessas contas aqui vai trazer o seu painel, vai trazer os dados daquele cliente, né? Sim, ou eu tenho cliente que tem vários projetos. Um cliente pode ter vários projetos também. Isso está sendo muito útil para mim. Sim, às vezes a mesma empresa tem tanto um e-commerce quanto um outro site para gerar leads. Dá para o mesmo cliente enxergar separadamente em contas separadas. É verdade. Isso. Bom, então eu estou numa conta aqui. Eu vou já direto aqui para o primeiro passo, que é quando a gente cria uma conta nova, que é conectar as plataformas. Então, na área de integrações, a gente vai plugar as ferramentas que a gente já utiliza. Então, a gente tem as ferramentas de campanhas pagas, a gente tem essas 6 plataformas hoje via APIs, integradas com o Omni, então Google Ads, Meta Ads. As integrações aqui são bem simples de fazer, basicamente é clicar e depois clicar novamente para autorizar, aceitar a conexão da plataforma que você está conectando com o Omni e ela já funciona. Então, basicamente, em 2, 3 cliques, já está conectada, não precisa envolver TI, não precisa programação, nada, ela é bem de fácil instalação. Então, a gente pluga campanha de Google, campanhas de Meta, nesse cliente ele está plugado aqui só essas duas. Então, tudo que estiver acontecendo lá de custos, de campanhas, anúncios que estão rodando nessas 2 plataformas, e aqui Meta, tanto o Facebook quanto o Instagram, vai vir aqui para o Omni e a gente vai conseguir enxergar qual que é o nome da campanha, o nome do grupo ou conjunto de anúncios, o nome do anúncio, qual que é a palavra-chave, o Omni monitora, cai tudo para cá, centraliza tudo, né? Centraliza tudo, inclusive o custo, o quanto está gastando de campanhas para depois compor o ROI quando cruzar com a receita, quando cruzar com o faturamento das vendas. E aí dá para fazer acompanhamento da evolução do ROI. Ou ROAS, depende. O ROAS é para Advertising Spend, para marketing. Então, plugando aqui, nesse cliente está plugado campanhas, depois ele pode plugar CRM. Esse cliente ele é um e-commerce. Aliás, não é esse aqui, é e-commerce. Deixa eu só trocar a conta aqui. Eu vou direto para a conta de e-commerce, onde esse cliente vai ter uma integração com a VTEX. Esse cliente que eu selecionei aqui. Então, a gente tem aqui as plataformas que estão conectadas de anúncios também, e esse outro cliente, eu troquei aqui, esse cliente tem conectado a loja dele, VTEX. Então, tudo que está acontecendo de vendas lá na VTEX, a gente vai ver aqui no Omni também, e cruzando com as jornadas. Esse é o segredo do Omni, mostrar a jornada de cada venda. Bom, então a gente também pluga aqui a VTEX e a gente pode conectar o Google Tag Manager. O Omni precisa de uma tag via Google Tag Manager, um JavaScript, uma tag bem simples que fica implementada via Google Tag Manager e vai estar presente em todas as páginas do site, ou sites, ou domínios, subdomínios, para o Omni monitorar essas visitas e monitorar preenchimento e envio de formulários, formulário de newsletter, formulário de login, de cadastro. O Omni monitora todos esses formulários onde a pessoa deixa o dado pessoal, o e-mail, o telefone, e o Omni monitora e traz isso aqui também como contato, como lead dentro da plataforma, que depois vai gerar venda. Isso é muito ótimo. Legal. Então, aqui a gente está carregando o painel principal. A gente pode selecionar o período que a gente quer enxergar os dados. Aqui, por exemplo, quando a gente abre a primeira vez, ele traz dados de hoje é dia 5 de junho, e automaticamente também a ferramenta pode ativar a comparação de dados. Então, quando eu cliquei aqui em hoje, ela está comparando dia 5 com o dia 4, que foi ontem, e aqui a gente tem os comparativos, tanto percentualmente, quanto em dados, valores absolutos. Então,
Aqui está dizendo que o investimento foi 50% menor hoje em relação a ontem, 14% a menos leads foram gerados aqui. Então, a gente seleciona um período e a ferramenta faz essa comparação. A gente aqui pode ativar e desativar a comparação de períodos para entender se as coisas melhoraram ou pioraram de acordo com o que aconteceu antes. Conforme o período, né? Isso está sendo muito útil com meus clientes aí. Isso eu uso direto também. A gente vê ali a gente sabe se aumentou 30%, se abaixou 20%, em todos esses parâmetros. Sim, exato, Roth. É legal comentar isso, porque numa tela só você consegue enxergar como que uma coisa relaciona com outra. Então, se você, aqui nesse exemplo, como a gente está vendo, 50% a menos de investimento acabou gerando 39% a menos de tráfego, que ocasionou 14% a menos na geração de leads e 46% a menos na venda. Então, está tudo interligado. O gatilho aqui inicial foi investir menos, acabou acontecendo aqui que as vendas caíram também, até muito próximo, 50% de queda no investimento e queda de faturamento. Claro que a gente está olhando um período muito curto, então, para isso eu vou aumentar aqui, vou colocar, por exemplo, os últimos 7 dias, inclusive hoje, e aí a gente vai ter um investimento maior e uma receita maior da última semana. Então, aqui, por exemplo, esse cliente investiu R$6.000, e aí o faturamento dele já foi maior, e aqui ele investiu 5% a mais nos últimos 7 em relação aos 7 anteriores, e esse 5% a mais acabou trazendo 12% a mais de receita faturada, o que é bom. Ele investiu só 5% a mais e teve 12% a mais de receita. E um detalhe, que esse investimento é o investimento total de cada origem de plataforma, Facebook e Google. Sim, aqui a gente tem o total dos investimentos, e clicando aqui em campanhas, a gente consegue entender, decupar, detalhar quanto foi investido em cada plataforma. Então, aqui está dizendo Google foi investido isso, de Google Ads, aqui de Meta Ads. Aqui tem também todas as outras métricas de cliques, impressões e visualizações de vídeos, etc., de cada uma das plataformas. Também dá para clicar aqui e mergulhar, aqui está no nível de conta, dá para clicar aqui e mergulhar no nível de campanha, de grupos e anúncios. Então, dá para navegar pelas plataformas, pelas campanhas, direto por aqui, sem precisar abrir necessariamente o Google Ads ou o gerenciador de anúncios lá, Meta. Então, aqui, por exemplo, olha, a gente está vendo todas as campanhas das plataformas conectadas, de Google e Meta, misturadas. Então, o que está acontecendo nas campanhas de Google, de Meta? Aqui está ordenado por custo. Então, quais foram as campanhas que mais gastaram, que mais consumiram investimento, misturando as plataformas. E isso também, Eric, foi um diferencial para os meus clientes, porque os meus clientes não precisam mais acessar, eles não acessam mais o Facebook. Eles acessam direto pela plataforma da Omni. E aqui já está resumido, né, cara? E também a plataforma, os gerenciadores de anúncios tem muitos botões, muitas opções, que é para quem trabalha efetivamente. Aqui é um painel de visualização, que é o que o cliente mais quer ver. Ele quer ver o resultado, ele não quer ver engrenagem, ele só quer ver o carro andando. Sim. Bom, então aqui tem os investimentos por campanha. A soma desses investimentos está dando aqui, gera aqui o total nesse caso, desse cliente, R$6.000. A gente consegue entender também quais são as campanhas, quantas campanhas estão ativas, quantos views, visualizações de vídeos, quantos cliques, misturando todas as plataformas, que nesse caso, de novo, só Google Ads e Meta Ads aqui. Ele poderia ter plugado TikTok, LinkedIn, Twitter, que agora é o X Ads. A gente também tem aqui as integrações pelas APIs e traria aqui também o total. Fazendo um parênteses rápido, inclusive dá para cadastrar aqui outros investimentos que não estejam na nossa plataforma. Então, se estiver patrocinando um youtuber, patrocinando um influenciador, dá para cadastrar aqui uma nova origem de tráfego através de UTMs, UTM Source e UTM Medium, origem mídia, e definir um valor que está sendo investido para essa origem de tráfego, e inclusive com periodicidade e o período que isso está acontecendo, e o valor que for cadastrado aqui também vai ser somado aqui para compor a receita, o investimento total, que vai ajudar depois a gerar o ROAS, que vai quando confrontar com a receita final. Tá? Muito bom. Bom, obrigado, Rocha. Agora vamos direto para o que mais importa aqui, que é os relatórios que a gente tem aqui no Omni de jornada e atribuição, que é o principal, que é o core aqui da ferramenta.
Então, começando aqui, nessa área de visitantes, aqui a gente consegue enxergar todo mundo que está navegando no site individualmente. Então, cada linha dessa aqui é uma pessoa que está navegando no site. Aqui a gente tem qual dispositivo que a pessoa usou, e são visitas de agora. Agora são... Tempo real. É? Oi? Em tempo real. Em tempo real. No Google Analytics 4, por exemplo, tem um atraso lá de ferramenta, tem uma tela de tempo real, mas se você quer puxar um relatório, os relatórios têm um prazo de às vezes, 24 horas para poder aparecer, não aparece dado por dia, para relatórios, exceto na área de tempo real. Aqui, todos os relatórios são em tempo real, independente do relatório que você quer ver. Então, agora são 2h57, e aqui, ó, tem gente entrando no site, aqui tem exatamente o momento de agora, o minuto que a gente está. E tem uma informação importante, que é há quanto tempo essa pessoa vem entrando no site. Então, vamos pegar esse segundo caso aqui, por exemplo. A pessoa entrou em julho do ano passado e hoje é dia 5 de junho. Nesse intervalo de quase um ano, que são aqui 330 dias, desde a primeira visita até agora, a pessoa já entrou 209 vezes. Essa aqui é a visita que ela está fazendo agora, mas é uma pessoa que quase uma vez por dia, 209 em 330 dias. Sim. E é uma pessoa que a gente sabe quem porque ela deixou o dado pessoal, ela inclusive deixou 2 e-mails. Aqui tem 2 e-mails, significa que por esse dispositivo que ela usa, nesse celular, ela já preencheu 2 vezes formulários, pelo menos 2 vezes, com 2 e-mails diferentes. Então, ou formulário de login, formulário de cadastro, e a gente sabe quem é. Aqui tem outras pessoas anônimas, que a pessoa ainda não se identificou. Inclusive, dá para perceber que pessoas que fazem a primeira visita, por exemplo, elas ainda não se identificaram. Já pessoas que fizeram mais visitas têm e-mail, porque ela já se identificou em algum momento fazendo um login ou um cadastro. Nesse assunto, eu posso te contar que se eu não tivesse essa ferramenta, eu não teria descoberto um caso que aconteceu com o meu cliente, né, que é um cliente na área de nutracêutico, e realmente tinha uma pessoa que emitia boleto, Pix, e eu fui ver ela 2, 3 meses, sempre, acessando toda semana. Aí eu fui atrás dessa pessoa, era uma pessoa de um outro laboratório. Tava com um namoro sério com o site. Ou seja, era um concorrente espionando, monitorando o meu cliente. Então, não seria possível eu descobrir isso com a tua ferramenta aí. Sim, aqui tem o tracking individual e depois há relatórios consolidados de tudo que está acontecendo, de todas as visitas. Vou pegar um caso aqui, por exemplo, essa pessoa que já visitou há 34 dias, ela já fez 8 visitas. A gente clicando aqui, a gente consegue enxergar todas as visitas que ela fez, desde a primeira até agora, todas as 8 visitas, e para cada visita a gente tem exatamente a origem do tráfego com base nas UTMs. Então, a origem mídia, a UTM de campanha, de anúncio, de palavra-chave. A gente inventou uma UTM nova, que não é padrão, que é a de grupo, mas essas outras, Source, Medium, Campaign, Content e Term, são as origens padrão do Google Analytics, né, de UTMs. Esse clique é o Gclick, tá? Para quem conhece, é o clique de um anúncio de Google, e também tem o FBclick, que é o anúncio, o ID de um clique de Facebook. A gente também captura essa informação. E aqui, então, tem todas as visitas que a pessoa fez. Nesse caso, por exemplo, a pessoa clicou 3 vezes em anúncios em campanhas diferentes, porque aqui uma campanha começa com C, com P e começa com 2 aqui. Então, são campanhas diferentes. Então, a ferramenta o Omni já está montando a jornada dessa pessoa e já dá para enxergar que em 34 dias ela já tem uma jornada com 8 visitas e passando por 3 campanhas diferentes. Né? Uhum. Se a gente não tivesse, se você não estivesse olhando para o Omni, você não saberia exatamente qual dessas 3 campanhas de Google Ads é que é mais efetiva para gerar o resultado. Caso essa pessoa venha comprar ou ela venha a virar um lead e gerar receita para você. Eu quero fazer um relato nesse caso. O que o Omni me ajudou em que uma outra ferramenta não me ajudaria? Realmente, qual é o ciclo da jornada do lead de compra, né, com base no ticket.
Eu percebi que quando, às vezes, o ticket do produto, de um lançamento, eu tenho um cliente que faz lançamento, que o ticket dele é R$ 1.000, R$ 1.500. Eu já vi que a jornada do lead já é de 30 dias, 30, 15 dias, 60 dias. Tem gente que entrou há 90 dias e comprou. Agora, quando o ticket é mais baixo, já a jornada a gente já muda, já diminui ali o tempo, né? Então, tudo isso essa ferramenta me traz essa informação para mim, de todos os meus clientes. Perfeito, Rocha. Vamos fazer, inclusive, isso que você comentou agora, então. Vamos dar uma olhada na idade, a gente chama de idade, que é o tempo desde a primeira visita até a última visita. Qual que é a idade das vendas que estão acontecendo para esse cliente, das vendas que estão acontecendo lá na VTEX dele. Aqui eu cliquei em vendas, e aqui a ferramenta já está trazendo todas as compras, todas as vendas que estão acontecendo lá na VTEX, e para cada venda a gente tem também a jornada, e aqui tem o tempo de jornada. Então, essa compra que aconteceu agora há poucos minutos, é de uma pessoa que está há 130 dias navegando no site. Já tem outras compras que são bem rápidas. Essa aqui, por exemplo, foi de 14 minutos. A pessoa entrou às 2h20 e nessa visita, na primeira visita dela, ela já comprou. Então, é uma única visita que gerou já uma compra. Tem esse outro caso de uma jornada de 130 dias, a pessoa demorou, ela entrou 10 vezes. Então, vamos dar um exemplo. Aqui, os 130 dias é a idade para essa venda acontecer, desde a primeira visita até o momento que a compra aconteceu. Então, demorou 130 dias. Aí eu posso clicar aqui e enxergar o que aconteceu nesses 130 dias. Então, ela passou por essa campanha de Google Ads, que foi o primeiro clique, a primeira visita que ela fez, depois aqui a segunda, terceira, quarta, quinta, aqui foram 2 vezes, clicando no mesmo anúncio. Depois mudou de anúncio de novo. Então, olha só que interessante, esse cliente aqui, ele repetiu esse anúncio é o mesmo, porque termina com 845 aqui, esse anúncio, é o mesmo. Então, ela clicou 4 vezes no mesmo anúncio, só que depois ela clicou, a primeira campanha é diferente da segunda, que é diferente da terceira, diferente da quarta, depois ela voltou para essa daqui, e aparentemente ela terminou a compra clicando num anúncio da mesma campanha que originou a primeira visita dela. Que começa com P e termina com E aqui. É provável que seja a mesma campanha. Então essa campanha ela foi efetiva para first click, primeiro clique, para o cliente conhecer esse site, entrar no site pela primeira vez, e depois também foi pelo mesmo anúncio que ela clicou para pelo menos um anúncio da mesma campanha para ela efetivamente comprar, né? Essa foi a jornada. E desde a primeira visita até a última, foram 130 dias, tá? Cabe um comentário aqui, só fazer um comentário que o Google Analytics só tem o máximo de jornada de 90 dias. Então, se você estivesse visualizando pelo Google Analytics essa compra, o Google Analytics não faria essa correlação do momento da compra com essas primeiras visitas que aconteceram há mais de 90 dias. A jornada do Google Analytics só vai até 90 dias de janela de conversão, para ele vincular o resultado de venda com o clique que fez parte da jornada até essa conversão. Com base nesse tema, isso fez toda a diferença nas minhas tomadas de decisão com alguns clientes em mudar o roteiro e conteúdo programático das campanhas, e também da criação de conteúdo e da jornada. Porque aqui fica evidente quais são as campanhas que participam do topo do funil, meio de funil e fundo de funil. Campanhas que estão mais próximas da conversão em si, ou campanhas que são mais para awareness, para divulgar a marca, para divulgar o produto. Que não é o que aconteceu nesse caso, tá? Porque aqui a primeira campanha foi a mesma da última. Então, essa campanha foi importante para o cara conhecer, mas foi importante também para o cara comprar, né? Mas essa segunda campanha não, ela fez parte da jornada só para o início do relacionamento aqui do cliente com esse site, e depois não tanto para o final. Não. Outra coisa, já que a gente está nessa tela, que também vale comentar, é o seguinte: a receita desse produto foi de R$327.
O Omni também faz gera um relatório de atribuição, que é, através dessa receita, distribuir essa receita entre as visitas que a geraram. Então, esses R$327 vão ser distribuídos entre todas essas visitas. Então, quando eu passo o mouse aqui, cada visita aqui está ganhando 10% dessa receita, porque foram 10 visitas. Né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esses 327 estão distribuídos entre 10 partes. Então, essa campanha ganhou R$32 por ter ajudado a gerar essa venda. Essa ganhou também R$32. Essas duas visitas ganharam 2 vezes, ganharam R$65. E por que essa distribuição da receita é importante? Porque a gente consegue enxergar um relatório de atribuição, que vai mostrar quanto que cada plataforma ajudou da receita daquelas vendas que ela ajudou a gerar. Então, a gente também pode enxergar no nível de campanha, no nível de anúncio. Então, aqui, por exemplo, no relatório de atribuição, está mostrando quanto que cada origem de tráfego ajudou a gerar daquela receita, daquela venda que a gente está vendo, da mesma venda, tá? Então, a mesma venda teve ajuda de todas essas visitas, das 10 visitas que a gente está vendo. Foram 3 visitas aqui, 3 aqui, 2, 1, né? Dá 10. 3, 3, 2, 1, 1, dá 10. Então, essa campanha com esse anúncio ganhou 30% da receita, essa outra ganhou 30%. Isso que a gente está enxergando de atribuição é de uma venda. Mas aí que vem a parte legal, que a gente consegue enxergar o relatório final de atribuição com todas as vendas do período. Então, aqui, a ferramenta está analisando todas as vendas que aconteceram nesse período, todas as jornadas que viraram essas vendas, e está mostrando aqui como cada origem de tráfego contribuiu da receita total que essas vendas geraram. Ah, que bom. E a gente pode mergulhar também no nível de campanha, de grupo, de anúncio. Então, por exemplo, aqui a gente quer enxergar também o nível de campanha. Eu ativei aqui essa opção campanha. Então, aqui está mostrando quanto que cada campanha contribuiu da receita de todos esses pedidos dos últimos 7 dias que a gente está olhando aqui do período que eu selecionei. Então, nos últimos 7 dias, esse cliente faturou R$81 mil. Aqui a receita faturada dele é de 81. Ainda tem 43 mil reais de pedidos que não foram faturados, nem cancelados, mas já tem 25 mil que foi cancelado. O Omni também separa aqui o que é receita faturada e o que é receita não faturada. Por causa da integração com a API, a gente sabe quais pedidos realmente foram pagos ou não. Isso também é uma outra vantagem em relação ao Google Analytics, porque no Google Analytics tem a receita total, e a gente não sabe se esse pedido foi... O Google Analytics não sabe se esse pedido foi pago ou não. Então aqui tem 398 pedidos, aqui estão todas as compras e como cada campanha contribuiu. Então, nessa segunda linha, por exemplo, está dizendo que essa campanha ela é muito importante nas vendas, porque ela ajudou a gerar 169 vendas. Então, das 398 vendas que a gente tem aqui, 169 vendas passaram por essa campanha em algum momento. Então, para todas essas vendas aqui, 169, em algum momento da jornada dessas vendas, a pessoa vai ter passado por aquela campanha. Eu vou clicar em alguma jornada qualquer aqui para mostrar isso para vocês. Aqui, ó, por exemplo, aqui, a campanha, essa visita aqui, ó, é essa campanha que a gente está olhando. Então, a pessoa passou, ela foi a primeira campanha, o primeiro clique, e também aqui no meio da jornada, a pessoa também clicou nesse anúncio. Então, aqui tem R$600, essa campanha ganhou R$26 aqui e ganhou R$26 aqui por ter ajudado a gerar essa venda. E aí, então, a gente consegue enxergar que essa campanha, sozinha, ela ajudou a vender R$29 mil nesses 7 dias para esse cliente. E também a gente sabe que foram investidos R$1.800 nessa campanha, então essa campanha está sendo bem lucrativa, porque gastou R$1.800, ela ajudou a gerar R$29 mil. Então, ela está trazendo um ROAS de 16 vezes. Então, esse investimento aqui se pagou em 16 vezes. E cada venda custou R$29. Se o ticket médio for maior do que isso, do que R$29, já está dando lucro. E a gente sabe que está dando lucro porque o ROAS está positivo aqui. O ROAS está bem legal. E o bom disso tudo é que todos esses dados, esses resultados, eles geram em tempo real. Sim. Em tempo real.
Essas vendas que estão acontecendo são as vendas que estão acontecendo agora. Olha aqui, ó. Agora já são 15 e 12. Aqui, ó. A venda que acabou de acontecer, 15 e 11. Outra venda que acabou de acontecer às 15 e 10. E já foi definido lá na VTEX que esse pedido foi pago. Então, aqui já está atualizado com o status do pedido. Aqui tem pedido, por exemplo, que já foi cancelado, e aqui pedido que está pendente. Esses pedidos que estão sem status é porque não foi definido ainda na VTEX qual é o status desse pedido. E aí, quando o pedido é pago, a gente já consegue saber que esse pedido foi faturado. Dá para a gente filtrar aqui também, por exemplo, e enxergar, só quero ver esse relatório só dos pedidos pagos. Então, aqui a gente vai ter a mesma visão de atribuição, só que só considerando realmente a receita faturada. Então, aqui, essa campanha, por exemplo, estava dando, acho que 29 mil, agora está dando 11 mil, porque ela tinha ajudado a gerar vendas que não foram pagas ou que estavam canceladas. Aqui, estava dando 169 vendas, agora está dando 110, porque tem pedido que não foi pago ou foi cancelado, né? Que mais? A gente também pode enxergar uma outra visão que é por produto. Então, ao invés de olhar por vendas, a gente pode saber quais são as jornadas que estão acontecendo, que estão ajudando a vender mais um produto específico. Então, esse produto especificamente, ele participou de 20 vendas. E essas vendas tiveram essas jornadas. Então, a gente consegue ver um ranking das jornadas que venderam aquele produto. Então, olha aqui, aqui são um ranking de jornadas. Então, a gente consegue começar a enxergar jornadas bem específicas em que de vendas que acabaram, que compraram, pessoas que compraram aquele produto. Vendas em que aquele produto faz parte. Então, essa jornada, por exemplo, aconteceu 2 vezes. Essa outra jornada aqui aconteceu 2 vezes. E aqui a gente tem o total de receita dessas vendas, e também a atribuição. Então, se a gente tem aqui R$400, cada visita está ganhando uma parte dessa receita para gerar atribuição de vendas desse produto específico. Então, aqui a gente tem como cada campanha, cada origem de tráfego está ajudando a gerar, está participando da receita das vendas de um produto específico. Tá? Aqui eu estou fazendo um raio-x do relatório de atribuição jornada de um produto específico. Então, se você quer entender o que acontece de origens de tráfego, de visitas no site, para vender um produto específico, tem a resposta aqui. Muito bom. Outro ponto, a gente foi para a parte de vendas, que é o resultado final, mas a gente também pode enxergar esses mesmos relatórios de atribuição jornada numa fase anterior, que é na fase de leads, por exemplo, que é quando a pessoa se cadastra no site. Então, aqui a gente não sabe se a pessoa ela não necessariamente comprou ou não comprou. O que aqui, nessa parte de lead para um e-commerce, o foco é a pessoa ter se cadastrado, que faz parte da jornada. Ela vai... Em algum momento, ela vai precisar se cadastrar para depois ela comprar, né? Então, aqui a gente tem todas as pessoas que se cadastraram e que estão navegando cadastradas no site. Ou seja, o que significa isso? Significa que nos últimos 7 dias, esse cliente teve 459 novas pessoas que estavam navegando anônima, mas agora não. Agora elas se identificaram com e-mail e telefone. Só que ela tem aqui 1.108 engajados. Isso significa que de todas essas pessoas que estão navegando no site, 14 mil novas pessoas, a gente sabe que 1.100 pessoas estão navegando logadas. A diferença está aqui, ó. Quando tem esse bonequinho aqui, mostra que a pessoa ela não se cadastrou no período que a gente está olhando, mas ela está navegando. Ou seja, essa pessoa, por exemplo, ela se cadastrou em fevereiro, mas ela está navegando agora no site. Essa outra pessoa se cadastrou em agosto do ano passado, mas ela está navegando agora. Essa aqui é uma pessoa que se cadastrou nos últimos 7 dias. O cadastro dela foi em 31 de maio, e hoje é dia 5. Então, ela é uma pessoa que se cadastrou recentemente e também está navegando agora. Aqui a gente tem a lista de todas as pessoas que estão navegando logadas no site. Algumas se cadastraram há mais tempo e outras se cadastraram recentemente. Uma outra funcionalidade muito importante, Roger, eu sei que a gente já comentou sobre isso, é o fato das pessoas utilizarem vários dispositivos diferentes. Então, aqui, por exemplo, está mostrando que uma mesma pessoa, ela navega com 6 dispositivos diferentes. Às vezes pode ser o mesmo dispositivo, mas ela abriu uma aba anônima, ou ela, por exemplo,
clicou num link do Instagram, que abre uma aba anônima ali dentro do aplicativo Instagram. Só que o fato dela estar navegando logada com o mesmo e-mail faz com que o Omni unifique esses dispositivos. Então, essas 778 visitas que a pessoa fez em 35 dias, essas 35 visitas, essas 778 visitas aconteceram em dispositivos diferentes, mas mesmo assim o Omni conseguiu unificar tudo isso porque a pessoa usou o mesmo e-mail ou o mesmo telefone para navegar no site. Então, a jornada dela é uma jornada bem grande, de 778 visitas, só que aqui tem uma jornada pequena. Por que pequena? Aqui tem 23 vezes, 24, 25. Foi na visita 25 que ela virou lead. É isso que esse relatório mostra. Que a jornada até o momento dela virar um lead foi de 35 dias. A partir desses 35 dias, a partir dessa visita 25, a visita 26 em diante, ela já era lead. Então, não faz parte da jornada até o momento dela virar lead, que é o foco desse relatório que a gente está enxergando. Então, aqui o foco é qual foi a jornada até essa pessoa virar lead. Depois, quando ela comprar, a jornada dela vai fazer parte da venda, da compra que ela fez. A jornada, as visitas que ela vai fazer em seguida vão fazer parte da jornada da compra. A gente estava enxergando o que aconteceu antes, a jornada até ela se cadastrar no site. Bom, muito bom. Seguindo aqui, o último que a gente não tinha passado de relatório é esse de contatos, onde a gente consegue enxergar um consolidado de tudo que a gente sabe sobre todos os clientes do nosso cliente. Então, a gente sabe, para essa pessoa que tem esse telefone, ela já visitou 3 vezes, ela se cadastrou nesse dia exato aqui, hoje, inclusive, há poucos minutos ela se cadastrou no site, e aqui a gente tem a informação de quantas compras ela já fez e qual o total de receita que ela gerou. Esse cara aqui, por exemplo, essa pessoa aqui, ela já fez uma compra e a receita está zerada. Significa que essa compra não foi faturada ainda, por isso que não está considerando a receita. Aqui a gente consegue enxergar a receita faturada, quanto realmente a pessoa gerou de receita de pedido pago, pedido faturado. Aqui, por exemplo, essa pessoa já fez uma compra e tem a receita, então esse pedido já foi pago. E é um pedido de agora também, de 20 minutos atrás. E o pedido já foi definido como pago no e-commerce, no Avetex, então o pedido está aqui. A gente também pode enxergar o que a pessoa comprou. Eu posso clicar aqui e ter um detalhamento exatamente de todos os produtos que ela comprou e o carrinho, né? O carrinho que ela da compra, quando ela fechou a compra. Aqui tem a forma de pagamento também, o total. E também, se a gente não tivesse no modo demonstração, aqui estaria mostrando uma fotinha, um thumbnail, uma foto pequenininha do produto em si, e aqui, claramente, o nome do produto. Não ia estar escondido o nome do produto, que a gente só esconde para não expor o cliente aqui. Sim. Muito bom. Tem um detalhe também, ali da questão dos leads ali, ó, essa ferramenta está sendo muito útil também para os meus clientes de lançamento. Ela é perfeita, né? Porque eu consigo ver toda a jornada, desde quando o lead entra ali e depois vai no checkout. Já usei ela, tem cliente que eu estou usando o checkout ali da Wi-Fi, Hotmart, Eduz, ela dá com exatidão todas as informações do lead. Sim, também funciona para infoproduto. Então, se você tem produtos com checkout na Hotmart, na Eduz, se você usa checkouts, por exemplo, dessa Digital Manager Guru, da Yamp, também funcionam esses checkouts. Quando a compra acontece nessas plataformas, a venda automaticamente vem aqui para o Omni, e aí o Omni recebe pela integração via API essa mudança de status dos pedidos quando o pedido é definido, quando o pedido evolui o status dele para pago ou para cancelado, para pedido entregue, e até chegar no momento de pedido faturado, entregue para o cliente, e aí ele vem aqui para o Omni como um pedido faturado e a receita aparece aqui em destaque. Muito bom. Um pouquinho sobre esses números que tem nesse dash, aqui tem um resumo de quantas visitas essas pessoas já fizeram, quanto está custando cada nova pessoa. Então, esse cliente conseguiu 14 mil novas pessoas. Aqui está mostrando quanto que é o custo de aquisição de cada novo visitante. Então,
18 mil pessoas que navegaram no site, 81% são pessoas novas, o que dá quase 15 mil, e cada uma dessas pessoas aqui, desses 15 mil, cada um custou 45 centavos, de acordo com esse investimento que ela fez. A gente também tem uma métrica de velocidade, então, há quanto tempo, qual que é a velocidade de novos visitantes que esse cliente tem? Então, aqui está dizendo que ele tem novas pessoas que nunca tinham entrado antes no site, numa velocidade de 94 por hora. Então, 94 novos visitantes por hora. E em vendas, esse cliente está vendendo 1,7 vendas por hora, ou 40 vendas por dia. 40 vendas por dia em média, tá? De acordo com desse total de 400 vendas nos 7 dias que a gente está vendo. E a gente também tem a relação entre essas métricas. Então, por exemplo, essa taxa de conversão de cadastros. Então, qual que é a taxa de conversão? Se a gente teve essa quantidade de leads com esse tráfego, a taxa aqui está em 3%. Qual que é a taxa de comércio eletrônico? 1,8%. Qual que é o custo de cada venda? Então, cada venda está custando R$25. Cada lead está custando R$14. Esse refresh que aconteceu agora é um refresh automático para atualizar os números a cada 2 minutos, a ferramenta se atualiza automaticamente para ter os dados mais recentes possíveis. Seguindo aqui, as últimas considerações, a gente tem uma tela que mostra dados de cobranças, então, onde o cliente pode enxergar todos os pagamentos que ele já fez, das mensalidades, cadastrar cartão de crédito. A gente pode também gerar via integrações do Omni com APIs, então o Omni também tem uma API tanto para receber dados quanto para ler dados, então aqui você pode integrar o Omni com outras ferramentas, por exemplo, integrar com o Zap, integrar com o Make e fazer parte das suas automações, dados do Omni fazendo parte de seus relatórios, também dá para enviar dados para o Omni, então quando acontece uma nova venda, um novo lead, caso você tenha dados em plataformas próprias, que não sejam essas plataformas que a gente tem integração via API, se você desenvolveu o seu próprio aplicativo, você também pode mandar dados aqui para o Omni e ele vai funcionar da mesma forma que eu mostrei agora. E o Omni, ele funciona com CRM também? Ótimo, boa pergunta. Sim, eu vou mostrar um outro cliente aqui que tem vendas em CRM para mostrar uma outra informação de uma fase importante nas vendas, de vendas em CRM, que são oportunidades. Então, percebo que entrou uma nova camada aqui entre leads e vendas, que vai mostrar as oportunidades. As oportunidades, geralmente, para quem tem CRM, são os bons leads, né? São os leads filtrados, os leads qualificados. Então, eu troquei de conta, não é mais um e-commerce, agora eu estou mostrando aqui um cliente que tem a integração de oportunidades via planilhas. Esse cliente está enviando as oportunidades para a gente via planilhas, ele não está usando nenhuma dessas ferramentas que a gente tem integração, e mesmo assim o Omni recebe essas informações das oportunidades e vem aqui para o Omni os dados dessas oportunidades acontecendo aqui. E a gente também tem os mesmos relatórios de jornada e atribuição para as oportunidades. E isso é muito interessante para quem trabalha com CRM, porque o Omni consegue unificar o que está acontecendo no online com as vendas que estão acontecendo fora do online. Porque essas vendas, para esse cliente, são vendas de oportunidades que foram trabalhadas por executivo de venda, por vendas que aconteceram por essas oportunidades, que foram pessoas que foram contatadas uma a uma até definir que a venda aconteceu. Não é um processo 100% online. E aqui a gente consegue enxergar se por acaso o online ajudou a gerar essas vendas e essas oportunidades, porque esse cliente também captura oportunidades fora do online. Então aqui, por exemplo, está mostrando que aqui, ó, 2 oportunidades aqui tiveram ajuda do online. Aqui, várias outras oportunidades não. Essas outras oportunidades foram totalmente um trabalho offline. Mas aqui teve oportunidade que a ferramenta, que o Omni conseguiu identificar que a pessoa passou pelo site. Como isso? Por quê? Isso significa que o contato dessa oportunidade, que é esse e-mail ou esse telefone, a pessoa que tem esse e-mail ou esse telefone, em algum momento, preencheu um formulário no site que fez ela virar um lead, e depois esse lead foi qualificado como um bom lead e ela virou uma oportunidade. Então, aqui está mostrando que essa oportunidade, por exemplo, ela teve a ajuda do online para ela acontecer.
Então, o online ajudou com essa pessoa fazer uma visita, e a gente pode enxergar quando foi. Ó. Então, a pessoa clicou no anúncio dessa campanha em maio, e depois alguém classificou, filtrou esses leads e identificou que esse era um bom lead no dia 4 de junho. Então, o lead aconteceu no dia 23 de maio, e depois alguém qualificou isso como um bom lead, que virou uma oportunidade no dia 4 de junho, e depois esse lead isso aqui pode virar uma venda ou não. Por enquanto, não. Por enquanto, não foi definido como venda. Mas essa outra oportunidade já está dizendo aqui que foi venda. Então, lá no CRM foi marcado que esse cliente comprou o produto. Aqui a gente consegue enxergar até que o produto que ela comprou. E está dizendo aqui que o online ajudou na geração desse lead com 2 visitas, inclusive com campanhas diferentes, com 2 anúncios diferentes. Então, a pessoa estava navegando com esse dispositivo, em algum momento ela clicou em anúncios, se identificou, virou lead, e depois, num processo offline, alguém marcou que esse lead era um bom lead, virou uma oportunidade, e aqui o Omni está mostrando que aquela campanha de Google Ads ajudou a gerar a oportunidade. Então, os mesmos relatórios de jornada de atribuição também valem para oportunidades, e também valem para as vendas que são geradas de oportunidades ganhas. Aí é um processo que é diferente do e-commerce, onde a venda acontece no online. Aqui no CRM as vendas acontecem depois que a pessoa marca que essa oportunidade foi ganha. Então aqui está mostrando todas as campanhas que de alguma forma ajudaram a gerar oportunidades. Ou seja, o Omni, essa ferramenta é uma ferramenta completa para qualquer tipo de mercado, né? Funciona. A gente tem muitos clientes de e-commerce, clientes de CRM, de infoproduto. A ideia é atender todos esses públicos que, de alguma forma, dependem do site, da presença online ali da web para gerar resultado. Às vezes, não exclusivamente, às vezes não precisa ser só o site que gera visitas. Nesse caso, por exemplo, esse cliente também tem entrada de oportunidades por outros métodos, por métodos offline, mas se em algum momento o site ajudou a gerar oportunidade, que é o que a gente consegue enxergar aqui, que sim, aqui a gente está mostrando quais origens de tráfego ajudaram a gerar esse resultado. Aqui, para esse cliente, a maioria das oportunidades dele não são dependentes do online. A gente está vendo aqui que 72% das oportunidades não tiveram ajuda do online. São essas 61 oportunidades. Significa que as pessoas não passaram pelo site, não fizeram cadastro pelo site. Mas quando o site ajuda, quando o site faz parte da jornada, a gente consegue enxergar quais foram as campanhas que contribuíram para ajudar nesses leads. Tá? Muito bom. No caso das vendas de CRM, aqui a gente está enxergando, a gente consegue ver qual foi a oportunidade que originou essa venda. Tem um botãozinho aqui que mostra essa conexão da oportunidade com a venda. Essa maletinha aqui mostra que essa venda, ela não é uma venda do e-commerce, é uma venda fruto de uma oportunidade de ganho. Então, a gente pode clicar aqui para enxergar qual é a oportunidade que gerou essa venda. Então, aqui tem essa oportunidade que a pessoa comprou algo de R$ 427 com esse telefone, foi definido como ganha hoje na hora do almoço. Bom, muito bom. Mais algumas pequenas considerações. A gente também estava falando da API, a gente também tem uma outra coisa que é definir metas. Na parte de metas, a gente pode definir no período quanto que a gente quer investir, quanto que a gente quer ter de resultado, quanto que a gente quer ter de receita. Aqui, olha, o cliente já preencheu dados aqui de junho, do quanto ele espera ter de dados, de métricas aqui em junho. Quando a gente volta para o painel, vai acender alguns indicadores se a gente vai bater a meta ou não. Então, aqui vai mostrar se o que está acontecendo está no ritmo adequado para o que a gente quer. E aqui a gente consegue enxergar que algumas coisas estão indo bem, quando está verde, algumas coisas estão indo mal. Então, em relação a tráfego, está tudo bem, tem bastante gente entrando no site, mas para gerar lead, não. Está 29% abaixo do que o cliente gostaria. Aqui tem um problema, ele está investindo 28%, ele investiu 28% a mais do que ele pretende, do que a verba que ele tem destinada por mês. Então, aqui acendeu uma flag
vermelhinha aqui apontando, olha, está gastando muito. Quando eu passo o mouse, ele mostra, era para ter gastado 2.900, já gastou 3.700. Cuidado, se continuar nesse ritmo, você vai gastar mais dinheiro do que estava programado e vai chegar ou você vai estourar a verba do mês, ou vai chegar no final do mês e vai ter que desligar a campanha porque já gastou todo o dinheiro. Sim. Então, nesse caso, esse cliente está com umas metas um pouco ambiciosas, porque mesmo ele gastando mais, ele não conseguiu chegar na quantidade de leads que ele queria, nem de oportunidades e nem de receita. Pela meta dele, ele está 53% abaixo da receita que ele gostaria. Aqui pode ser só um cliente que está ambicioso demais, e ele talvez tenha que reduzir essas metas para um cenário mais factível aqui. Apesar que o ROAS dele é muito alto, a taxa de comércio a taxa de vendas aqui está muito boa, os leads são muito qualificados, porque 73% dos leads estão qualificados, então, acho que é só um ajuste aqui da ambição desse cliente aqui, do resultado que ele quer no mês, mas aparentemente os resultados estão bons. Dá para cadastrar quantos usuários você quiser, então você pode colocar a sua agência, o gestor de tráfego, o seu sócio, todo mundo pode enxergar os mesmos números. Isso é muito legal, porque você pode fazer reuniões com os stakeholders, com as pessoas interessadas no negócio, e todo mundo enxergar os mesmos números, enxergar as mesmas métricas, tomar decisões com base nos mesmos dados. Esses dados são sempre atualizados automaticamente, e você não vai precisar fazer alguém gerar um relatório e gerar métricas para você tomar decisão. Tá tudo aqui, é só interpretar esses dados e de forma bem intuitiva você já consegue correlacionar essas informações e tirar insights para próximos passos, para ajustar a campanha, desligar a campanha, botar mais dinheiro em alguma origem de tráfego, e entender como esse tráfego está gerando os resultados na geração, como eu disse, de leads, oportunidades e vendas, que atendem quase todos os negócios. Não, muito boa mesmo. É uma ferramenta totalmente completa, né? Tem bastante informação, tem bastante dado para dar para... Tem todas as informações. E o último relatório que eu quero mostrar é o relatório que consolida várias contas para quem trabalha com vários projetos ao mesmo tempo. Então, se você tem vários clientes e você quer enxergar o que está acontecendo em vários clientes numa tela só, você não precisa ficar navegando por várias contas e coletando números. Clicando aqui em contas, você consegue enxergar um resumo de tudo que aconteceu, de que está acontecendo para várias contas. Aqui a ferramenta selecionou aleatoriamente algumas contas e trouxe números aqui que mostram para cada fase se as coisas melhoraram ou pioraram. Então, teve mais tráfego, teve mais lead, teve mais vendas, teve mais receita. Então, você que trabalha com vários clientes, com várias contas, o Hotjar, por exemplo, que é um caso desse, Hotjar, você consegue bater o olho e enxergar qual cliente está indo mal, qual cliente as coisas estão indo bem, onde é que você precisa atuar e corrigir rota, e em outros casos, ligar para o cliente e mandar uma mensagem lá no WhatsApp falando, olha, a gente só investiu 2% a mais, mas a receita cresceu 2%. Deixa eu ver se tem um caso aqui. A gente investiu só 3%, a gente só teve 3% a mais de tráfego, mas a receita aumentou 13% nesse período, ontem, aqui dados de ontem. Então, uma notícia boa, que você já tem o relatório na sua mão, para avisar o cliente e para tomar decisões aqui. Com base nesses dados, tomar ações. Muito bom, Eric. Falando última coisa sobre valores, acho que vale comentar se alguém tiver dúvida. A gente tem planos mensais, de acordo com o tráfego, os planos são de acordo com o volume de tráfego nos sites, com o total de visitas. Então, quanto mais visitas, maior é o plano, e esses planos atendem sites pequenos até sites gigantes, com muito tráfego. Aqui, por exemplo, esse plano é para quem tem 500 mil de visitas
no mês, que já se enquadra como um site relativamente grande. E, claro, grande depende, não é o UOL, não é o UOL, mas o UOL tem muito mais do que isso. Mas para sites de negócios, aqui são sites já grandes, e aqui sites menores, até 10 mil visitas, de acordo com esse tráfego, se enquadra em um desses planos. O nosso site é o OmniCDP, e para entrar em contato com a gente, tem aqui o formulário de WhatsApp, só deixar aqui o nome e o telefone aqui e mandar mensagem para a gente, ou aqui por esse botão aqui na lateral, que a gente responde, explica tudo. O Rocha também trabalha aqui com a gente, atendendo os clientes dele usando a Omni, e também pode ajudar a tirar dúvidas e dar todo o suporte para quem quiser usar essa ferramenta no dia a dia do marketing digital. Isso mesmo, Eric. Isso mesmo. Muito bom, hein? Valeu, cara. Eu que te agradeço, tá? Eu que te agradeço por essa oportunidade aí, de estar junto aí com a sua empresa, né? Com essa grande ferramenta que resolveu grande parte, não grande, mas todos os problemas de visualização dos meus clientes, né? Ou seja, resolvi um problema de um cliente que ele não enxergava onde estava o dinheiro. Agora ele disse, agora eu consigo enxergar onde estava o meu dinheiro. E aí, com isso, a gente toma ações, né? Muito joia mesmo, Eric. Na prática, cara, é exatamente isso que você comentou, é entender se o investimento que está sendo feito está valendo a pena ou não, e onde botar as moedas, Isso mesmo. como distribuir o investimento na origem de tráfego correta, e parar de, em alguns casos, achar que uma campanha não está valendo a pena e acabar dando um tiro no pé e desligando uma campanha ou reduzindo o investimento de uma campanha que é super importante para gerar o resultado que você quer. Não, é isso mesmo. Uhum. Tá certo, então. Muito obrigado, Rocha, e... Obrigado, Eric. Eu que te agradeço, tá bom? Estamos aí. Até mais. Até mais.